Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa enrolação. É o seguinte, galera, você gostaria de ser o próximo presidente do Brasil? É isso aí, você gostaria de ganhar as próximas eleições? Porque provavelmente, depois do que eu te explicar aqui, a resposta seria não. E eu acho que até pro Lula vai complicar, é isso mesmo, eu acho que vai complicar. No vídeo de hoje eu te explicaria somente isso, mas deu um rolo entre os Estados Unidos e a China, então eu vou te explicar por que o Lula tá entre o céu e o inferno e qual o rolo da China com os Estados Unidos. Talvez seja o vídeo mais importante que eu já gravei aqui pro canal nos últimos anos. Quem não ficar até o final louco, mas antes de eu começar você já sabe. Se inscreva aqui no YouTube batendo o sininho e me diga nos comentários o seguinte: e aí, bichão, você acha que o Brasil vai quebrar em 2027? É isso aí, me responda antes de eu começar a falar, porque depois eu vou te dar a deixa, então me diga nos comentários. Você acha que o Brasil vai quebrar em 2027? Me diga aí e acompanhe o meu raciocínio sem enrolação. Então, o que aconteceu foi que no apagar das luzes da sexta-feira, o Trump anunciou uma tarifa de 100% sobre os bens importados da China. Então, no vídeo de hoje, eu vou fazer um resumo rápido da semana, 3 a 4 minutos, já tô com o cronômetro aqui. Depois te explicar o rolo entre Estados Unidos e China e, finalmente, porque eu não gostaria de ser o presidente do Brasil agora, talvez na outra eleição. Então, vamos começar com o fechamento da semana. Destaque pro Bitcoin, que teve um flash crash. Eu vou te explicar tudo direitinho. É muito importante que você entenda. O dólar disparou, fechou a 5,50. Tem a ver com a ameaça do Trump à China, mas a manchete está errada. Todo mundo colocou no noticiário: Trump ameaça a China de novo. Não foi bem isso. O Trump respondeu uma medida da China. Eu acho isso extremamente desonesto. Pessoal, é muito desonesto, né? Você lê a manchete: Trump ameaça a China. Não, ele não está ameaçando, ele está respondendo. Eu vou mostrar para vocês. Então, o dólar disparou e o Ibovespa recuou. Não recuou tanto assim, ainda segurou os 140 mil pontos, mas está no limite. Está no limite, então aquele nossos 150 mil até o final do ano, por enquanto está comprometido. O dólar subiu, mas não subiu tanto assim, mas fico alerta. O dólar quando está caindo, vocês acham que vai cair até 2,50. Quando está subindo, vocês acham que vai a 10. Caralho, cara. A única forma de você não correr risco de ficar de fora do mercado e tal, é investir todos os meses. Eu sempre falo isso. Em todos os... Ninguém aguenta mais, nem eu, mas vocês não escutam. Então, não fica olhando a oscilação do dólar para lá e para cá. Abre a tua conta lá fora e começa a investir, ponto. É isso que você tem que fazer. Em relação a criptomoedas, o buraco é mais embaixo, eu vou explicar o porquê. Muita gente quebrou essa semana, então o Bitcoin caiu, teve uma correção, até nos últimos 7 dias estava com uma valorização interessante, mas ele teve o quê? Ele teve um flash crash na Binance, tá? 1,5 milhão de traders foram liquidados. Isso quando o Trump anunciou a tarifa de 100% para a China. Então o Bitcoin deu essa despencada, chegou até abaixo dos 113 mil dólares. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, o Bitcoin tá 113 mil dólares. Várias altcoins despencaram, mas não despencaram pouco não. Eu tô falando de 40%, 50%, 90%, 20%. Então nós tivemos um movimento que eu já vi várias vezes. Isso aqui não é novidade para mim não. Eu estou nesse mercado de cripto desde 2016, 17, cara, ferozmente, diariamente nesse mercado de cripto. Já vi várias vezes e mesmo assim a galera se ferra. Se você não sabe investir em cripto, entra lá na minha comunidade. E uma coisa que eu sempre digo: não fique alavancado nas operações. O que é isso? Eu vou te explicar, que foi o que quebrou muita gente. Muita gente quebrou, tá? Tem depoimentos da galera dizendo que perdeu todo o dinheiro. O pessoal pega, fica tranquilo: Bitcoin tá subindo, não vai ter mais essas quedas malucas e tal, agora eu tô tranquilo. Aí o cara pega e se alavanca. Se alavanca 5 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, coloca lá 4 mil dólares, 10 mil dólares, 30 mil dólares, todo o dinheiro e se alavanca. Quando tá subindo, você parece um gênio. Caralho, eu transformei 4 mil dólares em 100 mil, em 200 mil, em 300 mil. Tem uma queda dessa, um flash crash, você é eliminado. E muitas vezes acontece um negócio que é desesperador, que o Bitcoin vai lá embaixo, ele te liquida e depois ele volta. Cara, você é liquidado num preço, depois o Bitcoin volta. Se você não tá entendendo, ótimo, mas se você tá entendendo e às vezes fica tentado a alavancar operações, você vai se ferrar. Vai dar merda uma hora, tá? Vai dar merda e eu não quero que você perca o seu dinheiro. Então, muito cuidado com essas operações. Vou colocar de novo na tela aí. Veja bem aqui, ó. 1,5 milhão de traders foram liquidados, cara. 1,5
5 milhões. Muitas dessas pessoas aqui perderam todo o dinheiro. Não vão recuperar nada. O cara foi liquidado, acabou. A operação dele foi liquidada. Então eu tô sendo chato aqui, 1 minuto no mesmo tema, porque isso acontece em opções, em day trade, em cripto. Você se alavanca, tá confortável e aí um dia do nada, eu fui liquidado por culpa do Trump. Não, bichão. Não foi o Trump que te obrigou a operar alavancado. Então cuidado com isso. Charlão, eu gosto aqui de uma alavancagem, porra, me sinto bem, pra mim é uma brincadeirinha, coloco 1% do meu patrimônio uma vez por ano, até tá tudo bem. Agora, operar alavancado, mesmo que você ganhe, você vai perder, porque você vai ganhar, vai ficar corajoso e depois vai acabar perdendo. Então, por favor, galera, não brinque com isso. Não brinque, porque você vai quebrar. É uma certeza que você vai quebrar. Pode conversar com qualquer um. Já no mercado de ouro e petróleo, obviamente, o mercado está todo guiado pela guerra no Oriente Médio, Rússia e Ucrânia, ouro e prata renovando as máximas, o mercado nervoso com toda essa crise mundial. O preço do ouro, inclusive, essa semana ultrapassou os $4.000. Todas as semanas eu trago aqui. Nos últimos 5 anos já subiu 105% em dólar. E o petróleo caiu. Caiu por quê? Por causa do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que também pode acalmar a situação com o Irã. Na sexta-feira, o petróleo teve uma queda muito forte, tá na faixa dos $66, foi para $62, e o Trump está em cima do acordo de paz. Isso aqui pode reforçar muito, os americanos estão até mandando alguns soldados para lá. O líder do Hamas já confirmou o acordo, Israel também aprovou o acordo, eu estarei de olho aqui, pode ser o princípio do fim dessa guerra entre Israel e Hamas, Israel e o Irã também, então a gente vai acompanhar agora, já tivemos a declaração oficial dos dois lados, o Hamas também prometeu liberar os reféns, que os reféns voltem para casa, ficarei de olho, me comprometo. Qualquer novidade eu volto aqui nesse canal, nos meus outros canais para falar com vocês. Vocês estão vendo a importância aqui. Além da importância humanitária, o meu canal também tem essa função de trazer para vocês essas conexões. Então, porra, as guerras estão aumentando. Aí você enxerga o ouro subir de preço. Guerra está diminuindo, o petróleo cai, dependendo da região. Dependendo da região, o petróleo pode subir com uma guerra acabando, porque significa que a economia mundial vai aumentar. Parte do bacana de vocês acompanharem meus vídeos é que você vai entendendo as conexões da economia com a vida real que pouca gente por aí faz, tá? Isso aqui, ó, eu, você, a tua família assistindo os vídeos, os teus amigos, isso aqui é uma bolha. 99% das pessoas não entendem porra nenhuma de economia. O cara não entende, o Bitcoin subiu, o dólar caiu, não sei o quê. A pessoa não entende nada, ela liga no Jornal Nacional, o cara lá fala alguma coisa que tem que falar, todo dia fala uma besteira, tá tudo bem, mas a pessoa não entendeu a essência. Então Israel e o Irã podem não brigar, o Irã produz muito petróleo, é importante, pode travar o Estreito de Hormuz, se esses dois países pararem de brigar, o preço do petróleo pode cair. Olha as conexões, são coisas simples pra gente aqui. Mas, de novo, isso aqui é uma bolha, porra. A maioria não entende nada. E é por isso que vira manada. Vira manada, tá indo onde tá indo todo mundo. Manada. É uma simples manada. Que você não é isso que eu espero, pelo menos, tá? Destaques da semana no noticiário. Muito importante que a gente fale do Nobel da Paz. Ele foi pra Maria Corina, ela venceu o Nobel da Paz, é líder da oposição na Venezuela, não pegou bem pro Maduro. Cara, o governo brasileiro, a esquerda aqui no Brasil, o pessoal ficou revoltado. Um absurdo, dá pra ela, porque ela é líder da direita na Venezuela. Olha a loucura, cara. Uma mulher, aqui na América Latina ganhando o Nobel da Paz e a esquerda não comemora. Uma mulher que luta contra uma ditadura. Minha opinião, ela poderia ter ganho, mas dividido com Trump. Poxa, gente, não é que eu gosto dele, eu puxo o saco, mas vamos pensar aqui. Desde que ele entrou, ele tá tentando acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso todo mundo concorda. Tá tentando acabar com a guerra Israel-Hamas. Não tá tentando? E ele poderia ter começado uma guerra com o Irã e não começou. Então, na minha opinião, os dois deveriam ter dividido o prêmio. Mas essa é só a minha opinião. Vocês podem colocar nos comentários. Coloca nos comentários se vocês concordam, discordam. Pode colocar numa boa, que eu não vou deletar, desde que não tenha ofensas. Vamos agora para a Argentina. Normalmente eu começo a falar pela Argentina. Os americanos confirmaram um acordo de 20 bilhões para ajudar a Argentina do Milei. Mesmo assim, a situação lá está muito preocupante. A taxa de juros de curto prazo disparou. Eles têm todos aqueles problemas. Os mercados argentinos respiraram aliviados, mas a crise não vai acabar. Inclusive, os argentinos estão gastando bilhões no exterior, o que aprofunda
aprofunda mais ainda a crise cambial. Essa luta cambial na Argentina não está sendo fácil e vai durar aí pelo menos mais uns 50 anos. Europa, mesma lenga-lenga de sempre. Zona do euro, vendas do varejo subiram 0,1. É muito pouco, é sempre isso, né? Sobe pouco, cai pouco. Já na Alemanha, a produção industrial caiu ao menor nível em 20 anos. É isso aí. Eu tô para gravar um vídeo no meu outro canal. Europa sendo invadida por carros chineses. Isso aí vai ferrar a indústria europeia. Mas os caras ficam dormindo, ficam dando sopa. Aí depois que tiver tudo invadido, as fábricas fechadas vão reagir. Cara, eu não entendo a Europa. Eu não entendo a Europa. Por isso que eles estão muito fracos e os americanos estão o tempo inteiro querendo se levantar. Seja com Biden, com babaca lá do Obama, qualquer um. Cara, os americanos brigam. Os europeus... É impressionante. Estão sendo jantados de todos os lados pelos inimigos do Ocidente. Impressionante esse tipo de coisa. Na França, inclusive, a crise está muito feia. O primeiro-ministro renunciou, aprofundando mais ainda a crise. Toda hora um novo primeiro-ministro lá. Essa confusão parece que não vai acabar tão cedo. E a Europa segue afundando. O cenário na França é muito ruim mesmo. Eu destaco aqui esses protestos, insatisfação social, crescimento econômico fraco e dívida pública elevada. É o que eu sempre disse aqui. A Europa está estagnada e não faz nada para mudar. As bolsas acabaram fechando em queda, mas não foi por causa especificamente de nada da Europa, e sim das falas do Trump. Indo para a China agora, que foi a causadora da confusão da semana. O Banco Mundial vê uma expansão esse ano, mais uma desaceleração ano que vem, sendo que, para o FMI, a China precisa impulsionar o consumo privado. Só dessa forma que eles vão conseguir reaquecer a economia. Estão mirando na indústria bélica americana, restringindo exportações de terras raras. Então aqui a gente já pega um ponto. Ah, o Trump tarifou a China. Por que ele tarifou? Por quê? Porque a China essa semana começou a restringir exportações de terras raras. Não só para os Estados Unidos, como para outros locais. Então foi isso que causou a reação do Trump. A gente vai ver depois, quando eu chegar nos Estados Unidos. Mas, o Trump fez. Fez. Por quê? Em resposta à China, que está querendo controlar as terras raras. Já falei aqui uma caralhada de vezes sobre as terras raras, o que são, o que você precisa para imã, para bateria, para chips, condutores, tecnologias. Você precisa disso. E a China está querendo controlar no mundo inteiro. Aliás, eles estão comprando muito do Brasil, terras raras. Mesmo tendo, eles estão comprando da gente. Não sei para quê. Será que é para controlar o nosso mercado? Ao invés da gente exportar para quem a gente quer, a gente vai mandar para a China e a China trava outros locais? Me parece que pode ser isso, tá? Então a confusão começou, eles também reforçaram os controles sobre os chips de inteligência artificial da NVIDIA. Olha como a China tá controlando as coisas, galera. Na guerra das terras raras, a China aprendeu novas táticas com os Estados Unidos. O Trump, obviamente, não gostou disso. E agora a gente pode ir para os Estados Unidos. Eu já vou falar sobre a reação do Trump, mas antes é importante a gente colocar que a confiança do consumidor tá estável, mas tá todo mundo preocupado com a economia nos Estados Unidos. É normal, até porque o shutdown, vocês lembram do shutdown que eu falei nas últimas semanas? Ele continua lá. Já vamos chegar aí no 11º dia essa semana. O governo Trump, inclusive, já começou a demitir pessoas em massa por causa do shutdown. Óbvio que isso cria problemas. Então, nos aeroportos dos Estados Unidos, já temos 10 mil voos com atraso por causa do apagão do governo. E é foda que essa semana eu tô indo para os Estados Unidos. Semana que vem. Tomara que não dê nenhum problema na minha vez de voar. Mas com shutdown, com todos os problemas da semana, as bolsas estavam bem, o Bitcoin estava nas máximas. Então, quando a gente chegou ali na quarta, quinta-feira, quais eram as notícias? Recorde. Quarta-feira, o S&P e a Nasdaq estavam renovando recordes. Estavam renovando. E fica um outro ponto. Aconteceu um negócio para as bolsas caírem. Não aconteceu? Aconteceu. Mas mesmo assim, guarda uma coisa que eu vou te falar. Sempre que tá tudo nas máximas, qualquer motivo é um motivo para uma realização. Você entendeu o que eu falei? Então, bolsas nas máximas. Um trem bateu aqui, um avião caiu ali, um jornalista falou tal coisa. Aí você tem uma sexta-feira de catástrofe nos mercados. Por quê? Quando tá tudo esticado, fica todo mundo olhando pro lado, esperando alguma coisa acontecer. Aí os mercados realizam, depois eles voltam de novo. Então fica a lição para vocês o seguinte: não é que o que aconteceu sexta foi devastador. É que como tá tudo esticado, ouro, cripto, bolsas, o mercado fica esperando alguma coisa para dar aquela furada na bolha. No caso, não é nem uma furada na bolha para a bolha explodir. É uma murchadinha, é esvaziar o pneu, é só aquele tss. Sabe o barulhinho quando você coloca o negócio e faz o barulho?
aí esvazia um pouco, depois você enche a bolha de novo. Então guarde isso que eu tô falando. Toda vez que os mercados estiverem esticados, fica todo mundo esperando alguma coisa para eles darem uma murchada. Aí eles ficam de novo, murcha. Xalão, há quanto tempo isso acontece? 5.000 anos. Há 5.000 anos isso acontece. Vai continuar acontecendo? Com certeza absoluta. Então, quarta-feira, todo mundo feliz. Já na sexta-feira, um barata voa do caramba. Então, tivemos esse barata voa aí na sexta. Bolsas em Nova York com forte queda por causa da ameaça contra a China. Começou como uma ameaça americana, os mercados já estavam caindo. E aí, ali do final da tarde, do meio para o final da tarde, no apagar das luzes, quando estava quase acabando o dia, o Trump cumpriu a ameaça que ele tinha feito e anunciou uma tarifa de 100% contra a China. É 100% mesmo, tá? Então, a partir de 1º de novembro de 2025, agora, tá? 1º de novembro, falta pouco tempo, eles vão impor uma tarifa acima de qualquer tarifa já paga. E eles também vão impor um controle de exportações. Quais são os impactos? Reacende o temor de uma guerra comercial, todas as bolsas pelo mundo caíram, uma ruptura nas negociações, até o Trump vai encontrar o Xi Jinping nos próximos semanas, mas causa uma ruptura e afeta todos os países. Mas calma, galera, porque olha só, nos últimos 6 meses a Nasdaq subiu 32 e caiu 3 sexta-feira. O S&P caiu quase 3 na sexta, mas subiu 25 em 6 meses. O índice do medo disparou, o finalzinho do dia que foi péssimo. O final do dia para todos os mercados, para a China, para o Brasil, Canadá, Holanda, Irlanda, em todos os mercados as bolsas despencaram. Então, antes de eu te falar do Brasil aqui, rapidinho, até porque a gente já passou, já estouramos os 3 minutos do início do vídeo. Antes de eu falar do Brasil, por que eu não gostaria de ser presidente agora, eu te expliquei uma coisa. A China pressionou os Estados Unidos e o mundo, vamos controlar terras raras. O Trump respondeu com uma tarifa de 100% acima de tudo que já existe. Vamos aguardar os próximos dias. Provavelmente o Trump quer que a China sente a mesa, a China quer que o Trump sente, e aí eles ficam brigando enquanto a gente perde dinheiro. Ou não, né? Ou ganha dinheiro. Quem perdeu com cripto, alavancado, se ferrou, não vai recuperar mais esse dinheiro. Pra gente, uma ação minha do Itaú caiu, um fundo imobiliário bom caiu, daqui a pouco ele vai voltar, tá tudo bem. Meu Bitcoin caiu, daqui a pouco ele volta. Agora eu vou falar rapidinho, mais 3 minutinhos eu prometo, sobre o Brasil, o que tá acontecendo e por que o Lula tá entre o céu e o inferno e muita gente não tá percebendo. Então vamos lá, falar sobre o Brasil, começando por notícias. Uma boa notícia, exportação de soja batendo recorde. Brasil é uma máquina do agronegócio. Já na venda de veículos, a venda subiu, mas a produção caiu de novo, olho nos carros chineses. O IPCA subiu 0,48, abaixo do esperado, mas eu não sei quem estava esperando isso aqui não, porque para mim veio acima do esperado. Olhando aqui nos últimos 12 meses, a inflação subiu 5,17. É muita coisa, cara. É muita coisa, é muito acima da nossa meta. O teto da meta é 4,5. Então, não, a inflação tá tudo bem, veio abaixo do esperado. Esperado para quem, bichão? Para mim tá acima do esperado. Porra, se o teto da meta é 4,5 e tá 5,17, tá muito acima do esperado. Lembrando que o nosso juro tá em 15. Era para essa inflação tá em 3 já. O governo tá mantendo um juro absurdo lá em cima e a inflação não tá caindo. Por que será? Será que é porque o governo está gastando muito dinheiro? Mas a esquerda falou que gastar dinheiro não sobe a inflação. Os números não mentem. O que a gente está vendo aqui é que o governo está gastando muito, botou o juro lá na PQP, está destruindo a economia real e a inflação não está cedendo. Temos que ficar de olho na inflação. É o que eu sempre digo aqui. As eleições, no final das contas, elas são ganhas no caixa do supermercado. Você ganha uma eleição no caixa do supermercado. Se você não entende como você vai ganhar dinheiro aqui, investindo ali e tal, entre na minha comunidade. De novo, já vou explicar o que está acontecendo com o Lula, mas aí na minha comunidade. Quer investir em ações, fundos imobiliários, não sabe a diferença da minha consultoria agora para minha comunidade, entra lá na comunidade que eu te explico. Xalão, eu já tenho mais de 300 mil, não quero estudar, não quero fazer nada. Aí você se cadastra lá na nossa consultoria que a gente vai entrar em contato com você. Mas eu tenho uma consultoria onde a gente atende quem tem mais de 300 mil, a gente faz esse trabalho. E na comunidade você não tem 300 mil, você precisa aprender a investir, quer se virar sozinho, entra lá também. Depois eu explico melhor o que é cada uma dessas coisas. Agora vamos falar sobre o Lula, porque parece que ele está confortável, até tá, mas nem tudo é
é o que parece. A aprovação dele subiu para o maior patamar desde janeiro, eu já falei aqui com vocês isso. Em termos de pesquisa, de governo, de mídia, ele está super confortável. Segundo a Quest, se a eleição fosse hoje, ele venceria todos os adversários. Até a Madre Teresa de Calcutá, se voltasse, o Lula venceria para a mídia atual. O Barroso se aposentou, o Lula vai indicar mais um ministro. Já sabe até quem são esses possíveis candidatos, né? Engraçado que nenhuma mulher, ninguém de cotas. O Lula é aquele esqueminha, ninguém cobra nada do Lula, né? Provavelmente será o Jorge Messias, ou seja, mais um petista ferrenho lá no STF. Então, a princípio aqui, o Lula tá reeleito, tá tudo bem, campanha da mídia o tempo inteiro falando bem dele, só que ele teve uma derrota grande no Congresso. Então, no meio da semana, enquanto ele estava super tranquilo com a popularidade, a Câmara derrubou a MP alternativa ao IOF, um rombo de 40 bi estimado, olha que loucura, de mais de 40 bi, foi um golpe muito duro mesmo. O líder do PT já saiu com mais alternativas, uma proposta sobre BET, sobre dobrar alguns impostos, o governo avalia medidas até como aumento do IOF, então, pô, ele tentou IOF, não deu, tentou outra coisa, uma alternativa, quer mexer no IOF de novo? Quer dizer, de um lado, existe uma tranquilidade, eu tô reeleito, mas do outro, as contas já não fecham. Ah, Charlão, só que imposto na galera. As pessoas estão no limite, o Congresso está no limite. Nos últimos, olha só, dos últimos 3 anos, o Lula aumentou os impostos 27 vezes. Não sou eu que estou falando, a gente está vendo aqui. Algumas medidas dessas, vocês lembram que ficaram famosas, outras não. Em 3 anos, 27 vezes. As contas não estão fechando. Vocês acham que vai dar para continuar com isso? É insustentável. E aí eu já começo a antecipar para vocês o assunto. Você gostaria de ser o próximo presidente sabendo que tem um rombo gigante e que não dá para ficar criando mais impostos? Foram vários impostos, olha só, 27 vezes em 3 anos. Alguns vocês lembram? Carro elétrico e híbrido, painel solar, vocês lembram? Pô, taxinha, a taxa das blusinhas lá, todo mundo lembra. Aqui, regulação das bets, vocês lembram? Agora, esse ano, IOF sobre cartões, IOF sobre câmbio, IOF sobre crédito de empresas, isso tudo aqui vocês lembram. Isso eu tô vendo que vocês lembram, mas do resto não. O governo, ele tá priorizando o aumento de arrecadação ao corte de gastos. O Lula tá criando uma bomba que vai explodir no colo dele. Ele é um homem-bomba, ele vai puxar assim, vai se explodir. O problema é que ele vai levar todo mundo. Não dá para ficar criando mais 27 aumentos de impostos nos próximos 3 anos. Não tem dinheiro. Então, por mais que o Lula crie esses pacotes de bondade agora, 100 bilhões e tudo mais, véspera das eleições, nós já estamos vivendo uma crise fiscal, porque o governo não fecha as suas contas. Mas eles só pensam em uma coisa: eleições, eleições, eleições. O governo está praticamente distribuindo dinheiro vivo. Como assim, Charlão? Você está mentindo? Não. É dando gás, é dando energia, é estudando dar passagem de graça, como se ninguém pagasse. É insustentável. Está se criando uma bomba gigantesca. E caso a oposição ganhe, o Tarcísio ganhou. Como é que você vai cuidar disso tudo? Como é que você vai gerenciar um negócio quebrado? É complicado. Então, o Lula está entre o céu e o inferno. De um lado, ele tá feliz com o anjinho, vai ganhar as eleições. Do outro, tem um diabinho falando para ele aumentar impostos, aumentar impostos, aumentar impostos. Mesmo que ele ganhe, ele vai herdar um cenário como a Dilma herdou lá atrás. Quem é mais velho vai lembrar. E qual é esse cenário? Mercado preocupado com o fiscal, governo aumentando a arrecadação como se não houvesse amanhã, não existe corte de gastos no radar, Selic pode voltar a subir, isso aqui seria péssimo para os nossos investimentos, menos de um ano para as eleições e o foco é se manter no poder. De novo a minha pergunta para vocês do início do vídeo. Temos uma bomba armada para 2027 aqui, eu não quero vender susto. Eu fui um dos poucos influenciadores que continuou investindo no Brasil, meio que toda a confusão. E estamos ganhando bastante dinheiro. Mas, de um lado, o Lula pode estar reeleito. Do outro, ele vai pegar uma herança maldita dele mesmo. E como é que ele vai conseguir governar? Será que vai ter uma crise igual a Dilma teve? Vocês lembram da crise da Dilma? Que é mais velha que lembra, todo mundo nas ruas. Ficou ingovernável o país. E ela caiu. E foi talvez um erro da oposição tirar a Dilma. Tinha que deixar ela segurar até o final, mas o país estava quebrando de forma brutal. Então,
De novo, minha opinião, talvez a oposição nem queira ganhar na próxima legislatura, com medo do que vai herdar. Mas essa é a minha opinião. Antes de eu ir embora, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho e me diga nos comentários. E aí, bichão, depois de toda a minha explicação, você acha que o Brasil vai quebrar em 2027 ou você tá tranquilo? Me diga nos comentários aí se gostou do vídeo do canal. Até a próxima.